Na orelha, nós encontramos a representação de estruturas do nosso corpo todo. Olá, sejam bem-vindos ao EBRAM, eu sou o professor Daniel Alan e hoje nós vamos falar sobre insônia. Então você que sofre com essa condição, vem acompanhar com a gente uma forma bem eficaz de tratamento natural, sem efeitos colaterais, né? E com uma resposta eficaz. Vou mostrar para vocês aí alguns artigos científicos muito interessantes sobre esse tema. Se você conhece alguém que sofre com insônia, compartilhe o link dessa aula e com certeza esse conteúdo vai ser de muita valia. E se você é terapeuta e atua com as práticas integrativas e quer saber mais como tratar de insônia, nós vamos trazer aqui a proposta da auriculoterapia dentro da medicina chinesa e o tratamento da insônia. Então vem com a gente que a gente vai trazer ali informações muito importantes e com certeza vai ser muito útil, tanto para você que sofre de insônia, como também para você que é terapeuta e quer tratar de maneira mais eficaz essa condição que é muito comum. Especialmente nos grandes centros, nós vamos perceber que a qualidade do sono ela é bastante prejudicada. Nós vamos ter vários fatores associados a isso, como a questão da poluição sonora, até mesmo do estímulo visual. Nós vamos ter vários efeitos fisiológicos que estão associados a uma boa qualidade do sono. As medicinas tradicionais, tanto chinesa quanto ayurveda, são categóricas em afirmar que se você não tem um sono de boa qualidade, você não tem saúde. E na verdade a gente vai perceber que isso de fato compromete inúmeras funções fisiológicas do nosso organismo. Então você que não consegue dormir de maneira adequada, precisa de ajuda, precisa de um auxílio para que a sua saúde como um todo possa melhorar. Então vem com a gente e você já conhece a auriculoterapia? Este é um microsistema que utiliza a orelha, pontos na orelha, para tratar o indivíduo como um todo. Então nós vamos ter todas as regiões correspondentes do corpo para tratar o organismo, Então desde questões físicas até as questões emocionais, como, por exemplo, o quadro da insônia que nós vamos abordar hoje. Então os chineses antigos, eles perceberam que a orelha ela vai lembrar a figura de um feto invertido, como você pode observar ao lado. E esta imagem da representação do organismo como um todo a partir da orelha, que eu vou ter inúmeras formas de tratar de estimular esses pontos. Então, por exemplo, eu vou ter a região do lóbulo, que é essa parte mais molinha da orelha, que corresponde à área da cabeça. Eu vou ter a região da antihélix, que corresponde à região da coluna. Eu vou ter a região da escafa, representando os membros superiores. O ramo superior da antihélix, que vai representar os membros inferiores.
toda essa região mais interna, chamada de concha cava e concha simba, né, que vai representar a região dos órgãos e das vísceras. Qual que é a principal diferença da abordagem da auriculoterapia chinesa? Dentro da auriculoterapia, seguindo essa escola, nós vamos considerar que cada um dos sistemas energéticos é responsável por várias funções. Então, por exemplo, nós vamos ter lá o ponto do coração. Segundo a medicina chinesa, o coração, que pertence ao elemento fogo, é responsável não somente pela função fisiológica do coração de bombear o sangue, mas ele é também responsável por enraizar o Shen, por exemplo. Mas que conceito é este? Shen é traduzido geralmente como mente, consciência, alma, espírito, né? Ou seja, é a parte mais sutil do nosso organismo que é considerado, segundo a medicina chinesa, uma estrutura extracorpórea que fica enraizada, né, pertencendo ao nosso corpo de acordo com a saúde energética, especialmente do coração. Então, o coração é considerado o órgão que vai abrigar e enraizar a mente. E aí, quando nós falamos de insônia, você que sofre disso deve saber muito bem que a mente, né, é um dos principais fatores que impede o indivíduo de dormir. Então, os pensamentos, a própria ansiedade, a agitação, né, todas essas condições podem atrapalhar o seu sono. Então, para a medicina chinesa, o sono de qualidade tem a ver com esta estrutura, que é o Shen, está devidamente enraizado, aterrado. E para isso, é importante que cada um dos sistemas energéticos funcione de maneira adequada. Uma outra perspectiva bem importante para você compreender é que, segundo a medicina chinesa, nós vamos ter várias síndromes energéticas que podem justificar um quadro de insônia. O que quero dizer com isso? Que cada indivíduo pode ter uma insônia com uma causa diferente. Você que já atua com auriculoterapia já deve ter visto algum protocolo para tratar de insônia. Na nossa escola, na IBRAM, a gente propõe que, ao invés de aplicar meramente um protocolo, nós possamos, a partir dessas informações da medicina chinesa, avaliar o indivíduo, e é isso que você vai ver aqui nessa sequência, né, da abordagem da insônia segundo a medicina chinesa. Então, nós vamos ver os 5 elementos e um tipo de insônia para cada elemento, e ainda nós vamos aprofundar nos padrões sindrômicos dessa medicina, entendendo também quais são as síndromes energéticas que vão justificar a insônia e como tratar, a partir da auriculoterapia, cada uma dessas condições. Voltando à parte da anatomia auricular, então essa região vai representar os órgãos, mas nós vamos ter tanto uma abordagem física do funcionamento dos órgãos, mas e também nós vamos ter uma emoção, né, um tecido corpóreo específico, nós vamos ter uma estação do ano, um sabor, uma cor. Então nós vamos ter uma série de associações entre esses órgãos e os sistemas energéticos, né? Ou seja, quando eu utilizo o ponto do pulmão, eu não estou tratando somente a parte respiratória, não estou tratando somente uma questão física do pulmão, estou tratando também a emoção, o tecido, o órgão do sentido, né, o aspecto mental associado a este sistema energético, e este é o grande diferencial, na verdade, quando você trabalha com a auriculoterapia a partir dessa abordagem da medicina chinesa. Então, nós vamos ter, dentro da auriculoterapia, os pontos, né, distribuídos pela orelha, seguindo essa lógica, né, que fica mais fácil para a gente conseguir identificar, localizar, mas nós vamos ter também pontos empíricos, por exemplo, o ponto Shen Men. Acabei de citar o Shen aqui, que é essa estrutura da consciência, da mente, né? E esse ponto Shen Men é um ponto que vai ser, claro, muito utilizado em condições de insônia, né? Mas não somente o Shen Men, e não necessariamente ele vai ser utilizado em todos os casos, né? Mas a gente vai ver aí a necessidade de utilizarmos esses pontos.
Outra coisa que nós vamos poder observar é que a auriculoterapia, ela é das ferramentas dentro do contexto da medicina tradicional chinesa. Então nós vamos ter a própria acupuntura, nós vamos ter moxa, ventosa, fitoterapia, que é o uso das ervas, dietoterapia dos alimentos, as massagens, a prática, né, corporal, o Qigong, por exemplo, todos os seus derivados daí, né, do Qigong, a partir do Tai Chi Chuan, por exemplo, Lian Kun e as outras práticas corpóreas, né, que tem essa finalidade de manter a saúde. E nós vamos ter também o uso até de recursos mais recentes, mais modernos, né, como, por exemplo, o laser, a eletroacupuntura, que nós, inclusive, podemos utilizar também nos pontos auriculares. Esses pontos auriculares, via de regras, eles vão ser estimulados com sementes, com esferas, podem ser estimulados também com agulhas, podem ser ainda estimulados com recursos naturais, como é o caso da cromoterapia, de cristais, né? Você pode estimular também com o laser, por exemplo, né? Então tem várias formas de você, a própria moxa, né? De você fazer esse estímulo aos pontos auriculares e até em casos de excesso, uma possível sangria, dependendo do padrão que nós estejamos pensando em termos da insônia, né? Nós vamos ter uma proposta de tratamento diferente. Então busque um terapeuta que consiga te avaliar, né, de uma maneira mais profunda, identificar o que exatamente, qual síndrome energética exatamente está manifestada ali, que justifica o quadro de insônia. E claro, na hora que a gente vai tratar o paciente, nós não vamos tratar de uma única queixa, a gente trata do paciente como um todo. O nosso foco aqui é trazer esse tema insônia, mas a partir daí a gente pode ir ampliando essas visões. Bom, a medicina chinesa ela está estruturada nos 5 elementos, uma das bases da medicina chinesa. Primeiro, a gente pode pensar em Yin Yang, e aí quando a gente fala do sono, né, nós falamos dessa relação entre atividade Yang e descanso Yin, né? Então o sono tem uma relação direta com o Yin, por isso que nós vamos lembrar aí da questão do sangue, do Shui, na medicina tradicional chinesa. Então, para que a mente, para que o Shen consiga ser enraizado, quando eu falo enraizado, um conceito que talvez seja mais fácil a gente associar, que está muito, né, evidente, é o conceito de mindfulness, de atenção plena, ou seja, a sua atenção está no momento presente. Isso é uma mente enraizada segundo a medicina chinesa. Você ter um foco, uma concentração, uma mente clara, uma percepção clara dos processos que estão acontecendo ali. Então, para a medicina chinesa, tudo é mente, né? Também, dentro desse contexto do Egito antigo, do Hermes Trismegisto, ele fala que o universo é mental, o princípio do mentalismo, é o primeiro princípio, né, descrito aí por Hermes Trismegisto. Então, tudo acontece a partir da nossa mente. E a nossa mente, para ficar devidamente enraizada e cumprir com eficácia os seus papéis, né, elas vão depender da formação desse aspecto mais sólido, mais denso, que é o Shui, né, que é o sangue da medicina chinesa. E para que o sangue seja gerado, a gente vai precisar do papel de cada um dos 5 elementos. Então nós vamos ter, a partir dessa integração de Yin e Yang, a formação de 5 elementos segundo a medicina chinesa. A saber, o elemento água, formado pela energia de rim e bexiga, o elemento madeira, fígado e vesícula biliar, o elemento fogo, coração e intestino delgado. E por ser o coração quem enraiza o Shen, ele é considerado o imperador, e por ser o imperador, ele vai ter 2 outros sistemas auxiliares, que é o pericárdio e o triplo aquecedor. O elemento terra, formado pela energia do baço e do estômago, e o elemento metal, formado pela energia do pulmão e do intestino grosso. Isso vai fazer com que eu tenha um ciclo de geração, onde a água gera a madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água. E cada um desses elementos vai ser responsável por um dos aspectos do Shen. Então nós vamos ter a força de vontade associada à energia do elemento água,
A alma etérea, que está associada aos nossos sonhos, às ideias, planos, associado ao elemento madeira. A própria consciência, né, que está associado ao elemento fogo, e por isso também ele vai enraizar o Shen. O pensamento, o intelecto, a memória, né, associado ao elemento terra, e nós vamos ter a intuição e também a inteligência corpórea, chamada de Po, de alma corpórea, associada ao elemento metal. Cada um desses elementos também contribui para a formação do sangue, como eu estava explicando há pouco. Então nós vamos ter uma energia ancestral que é herdada dos nossos pais, né, que tem essa característica de uma bateria que fica a cargo do elemento água, e por isso nós vamos ter um tipo de insônia que é muito específico desse elemento, porque essa energia que nós herdamos, ela vai sendo consumida ao longo do tempo, e nós vamos perceber que os idosos sofrem bastante de insônia. Esta insônia do idoso costuma ser provocada por uma deficiência do elemento água. Uma vez que eu tive subsídios sintomáticos para justificar essa condição, eu vou então observar que eu preciso fortalecer a energia do elemento água para que então eu tenha uma boa resposta desse quadro, dessa condição de insônia, onde a causa energética é a deficiência do elemento água. E esse tipo de insônia, ele está associado o indivíduo deita para dormir e ele simplesmente não tem sono. Ele não está agitado, ele não está preocupado, né? Mas a falta dessa energia ancestral, ele não enraiza e, portanto, ele não consegue dormir. Outra coisa importante a gente lembrar também devido a essa condição energética e até fazendo essa transposição para o nível fisiológico ocidental, o idoso ele tem uma necessidade menor de sono. Geralmente, em média, fisiologicamente falando, normal para esse indivíduo são de 5 a 6 horas. Se você for acompanhar os idosos que você tem por perto, você vai perceber que eles costumam dormir mais cedo. Se ele dormir por volta das 9 da noite, por exemplo, e o fisiológico é ele dormir durante 6 horas no máximo, então por volta das 3 da manhã ele vai acordar. E isso é importante a gente ressaltar que não é insônia, né? Porque ele dormiu o fisiológico, mas ele vai acordar às 3 da manhã e vai queixar-se de insônia. Por falar também em 3 da manhã, uma outra questão da medicina chinesa é que o horário em que o indivíduo não consegue dormir vai ser importante para a gente com relação ao diagnóstico. Então, o horário das 3 às 5 da manhã é o horário que pertence à regência energética do pulmão. Então, um desequilíbrio do elemento metal, o indivíduo não vai conseguir dormir nesta faixa de horário especificamente. Enquanto que da 1 às 3 da manhã é a regência energética do fígado, que é o próximo elemento aqui que nós vamos ver e que o indivíduo agora não vai, se tiver um desequilíbrio do elemento madeira, não vai conseguir dormir nessa faixa de horário, né, da 1 às 3 da manhã. O fígado, né, ele vai contribuir com o armazenamento do sangue. Então, o sangue vai ser gerado. Cabe uma ressalva, aqui eu estou falando, obviamente, da fisiologia energética da medicina tradicional chinesa. Sempre que eu falar da fisiologia ocidental, eu vou citar isso para que não haja confusões de conceitos. Então, para a medicina chinesa, o fígado é responsável por armazenar o sangue, por armazenar o shui e distribuir, né, para o nosso organismo de acordo com a necessidade. Agora, claro que isso tem um correspondente ocidental fisiológico, né? Durante a noite, especialmente nessa faixa de horário, da 1 às 3 da manhã, o volume de sangue é concentrado no tórax e passa em maior quantidade pelo fígado, porque nós não deveríamos estar fazendo processo digestório, por exemplo, a atividade neurológica diminui, a atividade física, né, se você estiver dormindo também, vai diminuir o gasto energético, então o sangue vai passar em maior volume pelo fígado. Por isso que esta faixa de horário, da 1 às 3 da manhã, é tão importante para a medicina chinesa e é tão importante que você esteja dormindo profundamente nessa faixa de horário para que o fígado consiga depurar
o sangue e que esse sangue esteja em boa qualidade e quantidade para que ele possa ser distribuído para as suas atividades no dia seguinte. Inclusive, a gente estava falando de sonhos, né? Os sonhos, ideias, né? Planos, sonhos no nível abstrato, mas o sonho também, do ponto de vista neurofisiológico, é atribuído, segundo a medicina chinesa, ao fígado. E nós podemos ter ali que os sonhos, eles são reguladores da psique. Então, todas as noites você sonha, às vezes você não lembra, né? E, aliás, lembrar muito dos sonhos, lembrar pouco dos sonhos, já tem uma relação com a energia do elemento madeira. Logo, eu posso ter uma insônia por desequilíbrio do elemento madeira e nós já iremos detalhar por conta dessa relação do fígado com o Shui, com armazenar o sangue. O próprio coração, que enraiza o Shen, portanto, o elemento fogo, quando está perturbado, especialmente padrão de calor, né? Ou até mesmo de deficiência de Yin, também gera esse quadro de insônia, geralmente a agitação. Tem um passo a passo da higiene do sono, preconizado pelo Instituto do Sono aqui de São Paulo, que é muito legal, que você pode fazer ou recomendar aos seus clientes que faça, que é muito importante essa higiene, digamos assim, da mente, para que o indivíduo consiga acalmar os pensamentos, diminuir a agitação, diminuir o estímulo yang, para que então ele consiga entrar nesse estado yin, né? Esses horários também, que a gente vai fazer nesses horários anteriores ao sono, é extremamente importante. Uma coisa que é para a gente associar, a gente tem um hormônio que é associado ao sono, que é a melatonina. A melatonina ela vai ser produzida quando o ambiente estiver escuro. Então, a exposição à luz do celular, à luz da TV, do computador, até mais tarde da noite, vai atrapalhar a secreção desse hormônio e, portanto, também vai atrapalhar a sua qualidade de sono. Por isso que é muito importante a gente acompanhar, né, fazer com o paciente, conscientizar o paciente dessas mudanças de hábitos. Nós vamos deixar o link aqui do Instituto do Sono com esse passo a passo da higiene, que é fundamental para que você possa fazer ou orientar os seus pacientes. Nós vamos ter também uma insônia típica do elemento terra. A emoção associada ao elemento terra é a preocupação. Então, esse indivíduo deita para dormir e aí ele não consegue dormir porque vem um monte de pensamentos, né? Vem um monte de preocupações e aí, nesse caso, também ele não vai conseguir dormir. O elemento terra, ele vai ser o responsável pelo Qi dos alimentos, pela energia dos alimentos, e este Qi dos alimentos vai ser uma parte importante, junto com o Qi ancestral, para gerar o Shui, né? Então, por isso, também do ponto de vista energético, uma deficiência do elemento terra, especialmente uma deficiência de baço, pode atrapalhar sim a qualidade de sono, que vai culminar nessa deficiência energética no padrão de preocupação do ponto de vista emocional e, consequentemente, o não enraizamento adequado do Shen e o paciente tem quadro de insônia, né? Então, nós vamos ver ali o padrão emocional para a gente entender se é este elemento que está comprometido. Em sendo, a gente vai precisar fortalecer, nós já vamos descobrir como a gente consegue fazer isso com a auriculoterapia na escola chinesa. E, por fim, nós vamos ter o elemento metal, já até citei aqui o horário do pulmão, das 3 às 5 da manhã, e na sequência nós temos o horário do intestino grosso, das 5 às 7 da manhã. Então, o indivíduo que não consegue dormir nesse horário vai ter uma disfunção do elemento metal. Junto com isso, nós vamos ter os sintomas associados a este elemento, especialmente do ponto de vista emocional, e também nós vamos perceber que o pulmão participa na formação do Shui, que é quem enraiza o Shen, que vai garantir a qualidade do sono, fornecendo o Qi puro do ar. Então, nós vamos ter 3 fontes de energia: a energia ancestral, elemento água, a energia dos alimentos, o elemento terra, a energia da respiração, o elemento metal. Se houver deficiência de quaisquer uma delas, nós podemos ter um quadro de insônia. Nós vamos ter o fígado que armazena esse sangue e ainda no coração, em que é exatamente onde esse sangue vai ser gerado, né? Então, a gente vai perceber ali a relação entre os elementos. Daniel, você está falando
da medicina chinesa, esse papo de 5 elementos, mas a evidência científica de que a auriculoterapia, que é o recurso que nós vamos apresentar aqui, realmente funciona para para tratamento da insônia, né? A aurículo funciona para tratamento de insônia. Então vejam esta revisão sistemática e meta-análise. Quem está habituado aí com conhecimento científico sabe que esse é o top da pirâmide, né? Em termos de pesquisa científica, falando, né, da acupuntura auricular com sementes ou com esferas, né, para o tratamento de insônia primária, né, que é aquela mais difícil de ser tratada. E aí a conclusão desse estudo mostra que sim, a auriculoterapia ela é eficaz, ela traz indícios fortes de que ela pode ser utilizada no tratamento da insônia. Claro, como uma meta-análise deve ser, há uma orientação de que é necessário fazer estudos mais robustos, com amostra maior, com qualidade desses estudos melhor, né, para que isso efetivamente seja consolidado do ponto de vista científico. Mas já é muito promissor, já é muito animador, já aponta ali para a gente que de fato, né, a auriculoterapia pode ser eficaz no tratamento da insônia. Aqui no Brasil, a partir da Política Nacional de Práticas Integrativas, a Federal de Santa Catarina até também tem um protocolo para tratamento de insônia, tratamento de ansiedade, diversas condições. Nós também iremos compartilhar com vocês, né, esse protocolo, aí é um protocolo de fato, que vem sendo elaborado pela Federal de Santa Catarina, que é a instituição que tem formado os profissionais de saúde a atuarem, né, com a auriculoterapia no Sistema Único de Saúde, né, com turmas grandes, né, então um pessoal que tem feito um trabalho muito bacana com a auriculoterapia. Por falar nisso, a auriculoterapia é um recurso muito interessante se a gente for pensar nesse contexto do SUS, porque ela é extremamente barata, né, acessível. Vocês vão perceber que para começar a atuar com a auriculoterapia você tem um investimento que é muito baixo. Ela é muito prática porque você consegue fazer em praticamente qualquer espaço. Se você tiver uma cadeira, você consegue atender o paciente com tranquilidade. Óbvio, né? A gente pode pensar num ambiente ideal, com a maca, com som ambiente, com a cromoterapia, aromaterapia, né? Mas se você tiver uma limitação de espaço, você ainda assim consegue atender com a auriculoterapia. A proposta agora é que a gente veja de uma maneira mais profunda, então nós já vimos, fazendo uma breve revisão, que existe um tipo de insônia para cada um dos elementos. Você pode, né, ser avaliado, entender qual é o elemento que você tem mais desequilíbrio e, portanto, qual é a proposta de tratamento ali. Especialmente agora, para você que é já terapeuta, já atua com aurículo, ou com medicina chinesa, ou com qualquer outra prática, nós vamos entender de uma maneira mais profunda como que a medicina chinesa entende a auriculoterapia. Então nós temos aqui as causas, agora falando do ponto de vista energético. Então distúrbios emocionais, né, o quanto o Shen, né, está presente, aí a gente viu que cada uma das emoções, então a preocupação, a apreensão, o medo, a raiva, né, e até a agitação, são emoções dos elementos respectivos, né? Então a preocupação, o elemento terra, a apreensão, o elemento metal, medo, o elemento água, a irritação, impaciência, o elemento madeira e a agitação, o elemento fogo, né? Dieta irregular. Por que a dieta irregular pode causar insônia segundo a medicina chinesa? Porque para formar o sangue, que enraiza o Shen, eu preciso do Qi dos alimentos. Dieta irregular prejudica essencialmente a energia do baço. Qi do baço deficiente, eu vou ter um prejuízo na formação do Xue, consequentemente não enraiza o Shen e consequentemente não tenho sono de boa qualidade. Trabalho excessivo. O trabalho excessivo vai prejudicar especialmente a energia dos rins, a energia ancestral, e por isso também o indivíduo não consegue dormir. Óbvio que também
o que esse indivíduo faz, a atividade efetivamente, se é muito agitada, se é muito de provocar excitação, óbvio também isso pode atrapalhar de uma maneira direta. Parto, então também há uma perda da energia, especialmente dos rins nessa condição. E claro, né, quando a gente fala da mulher, né, e da puérpera, né, da mãe recente, vamos dizer assim, é claro que ela vai ter um comprometimento do sono pelo cuidado, pela preocupação, né, que exige ali o bebê. E também podemos ter ali a questão do calor residual, que pode vir a partir de alimentos, por isso que a gente precisa pensar na higiene do sono, que pode vir a partir de emoções, do que você assiste, do que você escuta, por exemplo, né? Então, distúrbios emocionais, preocupação associada ao baço, pensamentos fixos também, a raiva associada ao fígado. Lembra que o horário do fígado é da 1 às 3 da manhã, então aquele indivíduo que tem um padrão mais irritado, mais tenso, mais raivoso, pode, por conta desse desequilíbrio, não conseguir dormir da 1 às 3 da manhã e também por culpa, a culpa que vai, segundo essa medicina, estar associado a uma estagnação do Qi, especialmente do fígado. Então, dieta irregular, né, comidas gordurosas, comidas quentes, que podem gerar, respectivamente, fleuma no estômago e calor no fígado e no coração. Por isso que a gente precisa atentar, sim, aí, especialmente antes do sono, né, no dia a dia, como geral, mas especialmente algumas horas antes do sono, esse padrão, tá? Trabalho excessivo provoca deficiência de yin e de rim e pode provocar também calor vazio no coração. O que é esse calor vazio no coração? A água, de acordo com a dinâmica energética da medicina chinesa, apaga o fogo. Como o trabalho excessivo consome energia do elemento água, o fogo não consegue ser controlado e aí gera esse padrão de calor vazio no coração, né? Então, o estresse emocional pode gerar calor no fígado, que é o estresse que a gente estava comentando, e, consequentemente, também calor no coração. A gente pode ter aí os partos, né, ou cirurgias excessivas que vão levar à perda de sangue, perda do Xue, né, o próprio esforço também associado a isso, e vai, por consequência, gerar um quadro de deficiência de sangue, né? Esse termo sangue ou Xue, né, ele é um termo muito importante quando a gente pensa em insônia na medicina chinesa, e tanto o Xue do fígado, que é responsável por armazená-lo, inclusive, quanto do baço, que é responsável por gerar, o baço é descrito como a origem do sangue. Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, pela própria característica do sono, pelos sonhos, é muito legal, a gente já vai ver essa abordagem, pela posição em que o indivíduo dorme e também se tem a presença de roncos ou não. O sono, por exemplo, dificuldade de pegar no sono, é este o seu caso, né? Esse é o caso do paciente que você está atendendo, o paciente não consegue pegar no sono, então ele tem uma deficiência de sangue de uma maneira geral. E aí a gente vai atuar nos 5 sistemas energéticos que fortalecem o sangue. O baço, o rim, o fígado, o pulmão e o coração. Então já estou te dando aqui um protocolo, né, deste quadro específico de tratamento. Se você fortalece os 5 sistemas que geram o sangue, e até você pode ser mais específico, é entender naquele indivíduo quais desses 5, né, o qual não está conseguindo desempenhar o seu papel para que o sangue seja formado com qualidade, né? Acorda várias vezes à noite, tem um sono leve, né? Então pode ter uma deficiência de Yin. Já comentei aqui do horário. Então, o horário das 11 à 1 da manhã pertence à vesícula biliar, da 1 às 3 da manhã pertence ao fígado, das 3 às 5 da manhã o pulmão e das 5 às 7 da manhã pertence aí ao intestino grosso. Ainda falando de sono, né? Especialmente quem tem sono pela manhã, nós vamos ter o horário do estômago, que é das 7 às 9, e do baço, que é das 9 às 11. Tem indivíduo que almoça e sente sono, isso é indicativo de uma deficiência de baço, né? Tem indivíduo que sente sono no finalzinho da tarde, então deficiência de rim, se for a partir das 5 da tarde, o horário dos rins é das 5 às 7 da tarde, né, da noite.
e o horário da bexiga, que é das 3 às 5, né? Então, o horário acaba sendo bem importante para a gente observar. Então, olha só, esse é um diferencial que eu vou trazer aqui para vocês, como que a gente pode fazer uma avaliação energética analisando os sonhos, né, para que a gente possa tratar de maneira adequada. Então, o indivíduo sonha voando. Então, coloca aí para a gente, né, nos comentários o tipo de sonhos que costuma ter. Ó. Então, deficiência do aquecedor inferior. Então, se tem deficiência dessa região, quem é que forma o aquecedor inferior para a medicina chinesa? O rim, especialmente, o fígado, né? E aí as vísceras, bexiga e intestinos. Então, como que nós vamos tratar essa condição de deficiência do aquecedor inferior? Fortalecendo esse sistema. Se você já atua com outras práticas da medicina chinesa, seja a fitoterapia, a acupuntura, siga a mesma premissa, né? Nosso objetivo aqui é especificamente falarmos da auriculoterapia. Caindo, então excesso no aquecedor inferior. Inundações e medos, excesso de yin. O yin tem muito a ver com os líquidos corpóreos. Inundações também lembram o elemento água. O medo também lembra o próprio elemento água. Sonhar com fogo, excesso de yang. Mortes e destruições, né? Então, yin e yang em excesso, não é um padrão tão frequente. Se ele está dando alguma coisa, sempre sonha que está dando alguma coisa, então se você está dando é porque está sobrando em você, tem excesso de energia. Agora, se você sempre sonha recebendo as coisas, aí é um quadro de deficiência. Se sente raiva, a raiva é a emoção do fígado, então fígado em excesso. Se está sempre sonhando e no sonho aparece o choro, né? Então deficiência padrão de excesso do pulmão. Florestas e montanhas, deficiência de fígado. Sentindo fome, olha só que interessante, né? Até no sonho, deficiência de baço. E viajando, deficiência da bexiga. Já prestou atenção nos seus sonhos? Já identificou algum padrão ali associado a esses sonhos que aparecem, né? Então, por isso que na avaliação, segundo a medicina chinesa, que é uma avaliação mais completa, né? Mais ampla, a gente vai perguntar sobre os sonhos e se tem um tema recorrente. Roncos, na medicina chinesa são identificados por padrão de fleuma, né, que pode ter um comprometimento da energia tanto do baço quanto do pulmão, especialmente pulmão. Rebelião do Qi do estômago, né, a energia voltando, a energia que deveria ir para baixo, que esse é o papel do estômago, não descende, então vai para cima. E tem um padrão ali que a gente estava falando do ronco, do ponto de vista da metafísica, para alguns autores, que é o indivíduo controlador. Na medicina chinesa, quem é controlador é justamente o fígado, tá? Bom, vamos lá. Então, nós vamos ter, finalmente, chegando aos padrões sindrômicos, né? Você que chegou até aqui, agora sim nós vamos falar dos padrões e, consequentemente, das sugestões de tratamento. Então, a seção de calor do fígado, calor do coração, fleuma, calor anuviando a mente, estagnação do Qi do coração ou do sangue do coração e ainda estagnação do Qi do fígado, são os padrões de excesso. De deficiência, deficiência do sangue do coração e do baço, do yin do coração, coração e rim em desarmonia, deficiência de yin do fígado, que é o sangue, né? É o principal representante do yin do fígado, e também deficiência de yin de fígado e rim. Então, estes são os padrões energéticos que podem estar associados à insônia. Então, quando você recebe o seu paciente no consultório, ou quando você vai a um acupunturista, um profissional de medicina chinesa, ele vai ter, dentre esses padrões todos, que identificar em você qual destes, né? Geralmente um só, pode ter combinações, inclusive, está presente para que ele possa ser assertivo no seu tratamento. Então, qual é o ponto da aurícula que é bom para insônia? Depende. Depende qual é o padrão de insônia que nós estamos falando aqui, né? Qual é o tipo de insônia que nós estamos falando aqui. Bom, então lá no elemento madeira, que eu já comentei brevemente, o padrão emocional do elemento madeira é a irritação, é a raiva, é a tensão, está associada à alma etérea, que é esse ir e vir, né, da alma etérea que a gente comenta. Então, nesse caso,
excesso de planos, excesso de ideias, excesso de pensamentos pode gerar esse padrão, né? Nós vamos ver que, de acordo com a medicina chinesa, o elemento madeira é responsável por uma série de outras funções. Então, na hora que você faz a avaliação, você vai checar se estas informações, você pode ver aqui na tabela ao lado, se estas informações, se esses órgãos, essas estruturas, né, esses aspectos, eles estão comprometidos. Qualquer um destes que esteja comprometido é responsabilidade do elemento madeira, que tem como, né, sistemas o fígado e a vesícula biliar. Então vamos lá, primeiro padrão aí de ascensão de calor no fígado. Quais são os sintomas? Sono agitado, dor de cabeça, pesadelos, o indivíduo é muito irritado, face avermelhada, sabor amargo na boca, que é um padrão bem importante, né, um sintoma bem importante de esse padrão de calor do fígado, e sonha com fogo, não tem calor, então ele vai sonhar com fogo, com guerra, né, especificamente. Então vamos lá, se tem calor, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sangria, né? Nós vamos fazer sangria no ápice da orelha, que é um ponto muito importante para tratar diversos padrões de calor. Padrão de calor pode gerar insônia, mas pode gerar hipertensão, pode gerar ansiedade, pode gerar uma série de outros desequilíbrios, né? Então, sangria no ápice da orelha. Sangria no ponto yang do fígado. Calor do fígado tem muito a ver com o yang, então faça uma sangria nesse ponto. E sangria no próprio ponto fígado, né? E aí você deve fazer isso por entre 2 e 3 sessões e esperar a resposta do paciente. Claro, aqui nós vamos tratar especificamente esse padrão de calor. Lógico que você vai tonificar o yin, né, para que o yin possa combater o yang, utilizar outros pontos aí de acordo com os outros sintomas, as outras características desse paciente. Estagnação do Qi do fígado. Esses dois padrões são muito semelhantes, inclusive, né? Então, sono agitado, sonho de preocupação e raiva, no caso das mulheres TPM, né, com distensão na região do tórax, dor na região do epigastro, dor na região onde se encontra o fígado, né? Mau humor, bem característico aqui, e também tendência à depressão. O principal fator, né, do fígado, a principal função do fígado é assegurar o livre fluxo do Qi. Este padrão é um padrão muito frequente, né, de estagnação do Qi do fígado. Então, neste caso especificamente, como também tem estagnação, é muito frequente nós utilizarmos ali a sangria para fazer o Qi circular. Dependendo, né, da condição que nós tenhamos observado ali, você pode também utilizar com cuidado, avaliando bem o paciente, moxa. Moxa também tem função de mover o Qi, tá? Aí só observar a questão da irritação, né? Daniel, se eu não quiser fazer a sangria, não gosto da sangria, eu posso somente estimular esses pontos, no ápice da orelha, o yang do fígado e o ponto do fígado? Também posso, tá? E aí, geralmente, a gente vai ter uma resposta um pouco mais lenta, mas ainda assim você vai ter resposta eficaz. Próximo padrão, deficiência de yin do fígado. Esse é frequentemente o padrão em que efetivamente o paciente não consegue dormir da 1 às 3 da manhã. Então acorda várias vezes durante a noite, sonha muito, sonambulismo. Conhece alguém sonâmbulo? Então precisamos fortalecer o yin do fígado, né? Tontura, aí o padrão de vento está associado a isso, fala enquanto dorme, a visão está associada ao fígado, né? Olhos doloridos e secos, visão borrada, irritabilidade e também com a sensação de calor. Ué, Daniel, mas deficiência de yin, por que ele está sentindo calor? Porque o yin não sustenta o yang, né? Não controla o yang, e esse yang a exacerba, tá bom? Uma outra coisa bem importante também, né, que a gente vai ver aqui, é associado a esse padrão de yin deficiente que gera calor. Nós vamos ver lá no padrão de deficiência efetivamente, entre o rim e o fígado, é a mulher na menopausa, que tem o seu sono bastante comprometido por conta desse padrão, tá?
Bom, então como que eu vou fazer para tratar a deficiência de Yin do fígado? Vou utilizar preferencialmente a esfera de ouro neste ponto do fígado e vou utilizar o ponto do rim também. Por que eu vou utilizar o ponto do rim? Porque o rim é a origem do Yin, né? O Yin primário deriva ali dos rins e por isso que eu devo fortalecer. Como o coração enraiza o Shen, o coração é, sem sombra de dúvida, né, um dos principais afetados num quadro de insônia. Né? Diria que sempre o coração está afetado e os outros elementos podem ser como causa. Né? Então, a manifestação é sempre o coração, a causa pode ser os outros elementos. Né? Então, a gente vai ter a ansiedade associada ao elemento fogo, o próprio Shen, a consciência, muitos pensamentos, aquela mente que é um turbilhão, né? A mente que está sempre oscilando de um tema para outro. Geralmente esse indivíduo, ao dormir, liga a TV ou liga o som, ele vai precisar de algo para distrair essa mente, para que ele consiga rebaixar um pouquinho e conseguir dormir ali minimamente. Né? Mais uma vez, para a gente avaliar o elemento fogo, tem aqui uma tabelinha, né, com as informações deste elemento. No curso de bases de medicina chinesa, a gente vai falar, né, do elemento, de cada um dos elementos muito detalhadamente, inclusive falando das funções de órgãos e vísceras, das substâncias fundamentais. Né? Então, se você tem curiosidade aí sobre conhecer a medicina chinesa, aqui na IBRAM você tem o curso de bases de medicina chinesa, que é uma excelente porta, né, para você começar a mergulhar dentro desse universo, que é realmente deslumbrante, né, muito legal. Então a gente pode observar ali. Observe, né, calor. Aqui tem uma questão bem importante que é assim, para o Ocidente, a mente e o cérebro são conceitos quase que semelhantes, né? Só que para a medicina chinesa, a mente, o Shen, é enraizado no coração. O cérebro ele funciona como um hardware, né? Um operador desse sistema. E o cérebro ele é nutrido pelo rim na medicina chinesa. Né? Nao é uma víscera extraordinária nutrida pelos rins. Então, a medicina chinesa dá muito mais importância ao coração do ponto de vista da mente, das emoções, da psique, do que propriamente ao cérebro. É importante de observar isso. Calor no coração. Então a gente viu calor no fígado, agora calor no coração. Também acorda várias vezes à noite, sonha voando, pesadelos e aí sintomas diferenciais, né, que vão diferenciar essa síndrome. Agitação muito forte, palpitações, úlceras na língua, a língua, né, a manifestação do coração, especialmente a ponta da língua, né, representa ali, e esse indivíduo tem pesadelos também. Então ficaríamos atentos ao padrão de agitação, ansiedade, euforia, palpitações e úlceras na língua. Como que a gente trata esse padrão de calor? Nós já vimos que calor nós vamos utilizar o padrão ali de sangria, né? Sangria no ápice. Vou estimular o ponto Shen Men, né? O Shen abrigado no coração. Então aqui faz muito sentido a gente utilizar o ponto Shen Men. Vou fazer sangria também no ponto do coração. Observe, eu só vou fazer sangria se eu tiver certeza que é padrão de calor, ok? Utilizar o ponto subcórtex, né, que não são 3 áreas e tem a área cardíaca em específico, e também utilizar o ponto excitação. Né? Lógico que na hora que você vai avaliar a orelha do paciente, pode ser que você observe outros pontos ali que estejam com sinais de calor e também você pode, claro, observar ali e tratar. Né? A ideia aqui é uma sugestão. Minimamente esses pontos devem estar contemplados, mas você pode, óbvio, pensar em outros pontos. Né? Fleuma, calor anuviando a mente. Nossa, esses chineses têm umas expressões, né, curiosas. Fleuma, calor geralmente está associado a um padrão de infecção, né, de febre, por exemplo, tá? Então, tonturas, pesadelos, náuseas, falta de apetite, né? A fleuma calor tem muito a ver com o estômago, né? E sensação de opressão no tórax são os sintomas diferenciados, né? Que você vai observar atentamente para diferenciar esta síndrome. E aí, como que eu trato fleuma calor? Sem entrar em muitos detalhes, porque
tem toda uma fisiologia da formação dos líquidos corpóreos, segundo a medicina chinesa, que passa pelo baço, pelo estômago, pelo pulmão, né, pelo rim, esses órgãos em especial, intestino grosso e intestino delgado, mas aqui uma sugestão, baço, ponto do baço, o próprio ponto Shenmen, porque tem uma relação direta com a mente, o estômago, na origem ali, o coração e também, como a fleuma ela tem muita relação com o triplo aquecedor, o ponto triplo aquecedor. Ficando, então, portanto, estimular, né? Baço, Shenmen, estômago, coração e triplo aquecedor. Qi estagnado no coração, estagnação do Qi no coração. Então a compleição, a face fica pálida, os membros ficam frios e fracos, porque se a energia fica estagnada no coração, ela não consegue ser distribuída para o corpo. Padrão de depressão, né? A depressão na medicina chinesa tem muita relação com a estagnação, né? Uma das principais síndromes que está associada ali. Falta de ar, pega a área de tórax, palpitação, distensão, né, no peito também, pouco apetite. E sempre que a gente for observar estagnação de qualquer órgão que seja, nós vamos perceber na orelha arroxeados. Então, a área do fígado arroxeado, a área do coração arroxeado. E vale bastante a pena a gente pensar, inclusive, na sangria, sempre que isso ocorrer. E aqui também os lábios, né, que é uma expressão do coração, a expressão do Qi, né, de uma maneira geral, podem ficar também arroxeados. Então, eu vou fazer sangria no coração e estimular o ponto Shenmen. Posso até, porventura, também fazer sangria no ponto ápice da orelha. Deficiência de Yin do coração, né? Olha lá, memória fraca, garganta seca. O Yin tem muito a ver com os líquidos, né? Então, quando tem deficiência de Yin, tem deficiência dos líquidos. Dificuldade de pegar no sono, sudorese noturna. Então, observe, né? Se o indivíduo não suou durante o dia, que estava quente, ele fazendo as suas atividades, por que ele está suando agora à noite, né? Então, deficiência de Yin. O Yin não consegue sustentar o Yang. Por que a gente observa que é deficiência de Yin? Porque à noite é a regência da polaridade Yin, né? Acorda muitas vezes e também tem palpitação. Dentro da mesma lógica que a gente tratou a deficiência de Yin do fígado, nós vamos utilizar agora o coração, que está deficiente, né, no seu aspecto Yin, e o rim, que dá base, que dá sustentação para o Yang do organismo como um todo. Aqui o elemento terra, né, padrões de desequilíbrios do elemento terra, nós vimos que a preocupação, o pensamento excessivo, o Qi dos alimentos, né, e por isso que é importante também, dentro desse processo de higiene do sono, que o indivíduo não durma, não coma, né, pesado antes de dormir, não durma com o estômago cheio, porque obviamente ele não vai ter um sono de boa qualidade, né, e ele vai preferir o sabor doce. Mais uma vez, trazendo aí para vocês as informações do elemento terra, então a gente vai checar ali esses itens, se eles estiverem comprometidos, comprometimento da energia deste elemento. Então nós vamos ter deficiência de sangue do coração e do baço. O baço é considerado a origem do sangue. Então, face pálida, pouco apetite, um dos principais sintomas de deficiência de baço é não ter apetite. E aí é uma inteligência, né, do nosso organismo, do ponto de vista energético, porque se ele está deficiente, ele não vai conseguir transformar os alimentos em energia. Daí excesso, apetite, para você não sobrecarregar mais ainda um sistema que está deficiente. Ansiedade leve, memória fraca, dificuldade de pegar no sono, tonturas e cansaço. Bom, se o coração, né, o sangue do coração e do baço estão deficientes, então nós vamos utilizar o ponto baço, o ponto coração, o ponto triplo aquecedor. Posso acrescentar aqui o próprio ponto sangue, né, que está bem próximo ao ponto baço, inclusive, né, no mapa proposto pela professora Huanlin Chu. E o elemento água, lembra que eu comentei da insônia do idoso, né? Então, sempre que houver uma deficiência do elemento água, isto pode se manifestar ali em insônia, né? O elemento água está associado ao medo, à energia ancestral, à força de vontade, né? À energia para fazer todas as coisas. Observe na tabela ao lado, mais uma vez, essa relação de itens associado a este elemento.
Então, os ossos, o cérebro, a medula, a força de vontade, o medo, o frio, o inverno, o sabor salgado, né? Então, todas essas são informações aí atribuídas a esse elemento. Faça um checklist e veja se ele está em desequilíbrio. Coração e rim em desarmonia, próximo padrão que a gente vai ver. A água apaga o fogo, a água é a avó do fogo. Então, quando a água está deficiente, quando o rim está deficiente, que é um padrão muito comum da gente encontrar, ele não consegue controlar o fogo e aí a mente agita e isso gera um quadro de insônia. Então, memória fraca, tontura, agitação mental, calor nos 5 palmos. Olha que interessante. Calor na palma das mãos, planta dos pés e no tórax, né? Então, isso é um sintoma bem específico. Tinido, zumbido, a audição, né, o sentido associado ao elemento água. Sudorese noturna, por conta dessa deficiência de rim também, acorda muitas vezes, tem palpitação. Bom, se o rim e o coração estão deficientes, a gente precisa ajustar esse sistema. Como que eu vou fazer isso? Ponto do coração, ponto do rim. Nesse caso, eu tonifico o ponto do rim, despeço o ponto do coração. Posso utilizar, nesse caso, né, o triângulo cibernético, que já estou utilizando o ponto do rim, então acrescentar o Shenmen e o sistema simpático, e também acrescentaria aí o ponto triplo aquecedor para regular essa relação entre o aquecedor inferior, o rim, e o aquecedor superior, o coração. Deficiência de yin do fígado, né, que a gente vai observar ali. E associado também à deficiência de rim, deficiência de yin do fígado e rim. Então acorda várias vezes à noite, muito sonho, sonambulismo, né? Fala enquanto dorme, que a gente já viu lá o padrão de deficiência de yin do fígado. E aí o que a gente acrescentaria aqui? Os sintomas também de deficiência de yin do rim. Então, pele e cabelos secos, queda de cabelo, o cabelo é nutrido pelos rins. Tinidos, audição nutrida pelos rins, né? Dor na lombar, que é a área regida por essa energia dos rins. Bom, se o fígado e o rim agora estão deficientes, o que eu vou fazer? Vou tonificar o ponto do fígado e o ponto do rim, né? E elemento metal. Elemento metal, lembra do horário, das 3 às 5 da manhã, do pulmão, né? Então, nós podemos ter aqui as associações, né, com a tristeza, com mágoas, com luto, né? Todo esse padrão ali associado a este elemento, né? As características do elemento, então o outono, o clima seco. Então, às vezes, está seco, o indivíduo acorda à noite para beber água, né? Aliás, quando a gente pensa em insônia, a gente sempre vai também lembrar, por isso que a gente estava vendo lá insônia primária, porque, por exemplo, o paciente tem incontinência urinária, que a gente acabou de ver dos rins. Aí ele não dorme, porque tem incontinência, então não necessariamente ele tem insônia, mas a qualidade do sono dele está prejudicada por conta de uma outra condição, que é a incontinência urinária, por exemplo, né? E aí a própria saúde do intestino, da pele, o sistema imunológico, o olfato, né? Então a pessoa tem muito frequente, né, a apneia do sono. A apneia do sono está diretamente associada aqui à energia do elemento metal, tá? Então também este elemento pode estar envolvido. Perceberam que os 5 elementos, né, podem ter relação com esse quadro de insônia, né? Nós vimos o horário, nós vimos aí a participação do pulmão na relação com a formação do sangue, com o ti da respiração. Por isso que a meditação, né, práticas meditativas também vão ser muito importantes. E aqui então a gente tem os pontos associados ao sistema respiratório, pontos do pulmão, brônquios e traqueia, né? Então, se tiver quadro de apneia de sono, desvio de septo, ronco, né, tudo isso pode ser tratado, melhorado com esses pontos do pulmão, né? Então, aqui só para a gente finalizar, né, durante a noite não consegue dormir, vira para lá, vira para cá, e durante o dia com muito sono. Aliás, né, isso é uma coisa, um parâmetro para você observar se o seu sono é reparador ou não, que é ter ou não sono durante o dia, né? Se tem sono, se sente cansaço, mesmo que você tenha dormido, este sono não está sendo profundo o suficiente e você precisa buscar ajuda, né? Então a gente trouxe aqui de uma maneira bem profunda, né, como vocês puderam perceber, qual é a visão da medicina chinesa e a proposta de tratamento da auriculoterapia para a insônia. E aí você pode trazer para a gente sugestões de próximos temas para a gente abordar aqui
e nós vamos abrir esse espaço para nós falarmos mais profundamente sobre a medicina chinesa. Muito obrigado por estar na IBRAM. Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, nos ajude, compartilhe com quem sofre de insônia, com um colega terapeuta ali que trabalha com essa condição, que é basicamente todos nós, né? Um grande abraço e até a próxima. Olá! Sabia que na orelha nós encontramos a representação de estruturas do nosso corpo todo?